A Bíblia como única regra de fé, de prática e de vida. Nós vamos refletir um pouquinho agora nesse momento sobre esse assunto tão importante para a vida cristã. A questão da Bíblia ser a única regra de fé e de prática. Como se desenvolveu esse pensamento dentro do cristianismo e como isso se tornou oficial para nós. A Bíblia, a nossa única regra de fé e de prática. Vamos começar falando desse assunto partindo do que temos no Antigo Testamento. Como que os nossos irmãos da Antiga Aliança lidavam com a questão da Bíblia ou do livro revelado por Deus em relação a outros tipos de ensinamentos, a outras formas de vidas que eram trazidas, seja por profetas ou até mesmo pela própria tradição religiosa vivida por eles. Vamos então observar um texto base aonde é apresentado algo com relação a esse assunto. E o texto que nós vamos observar é o texto de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Vejamos o que está escrito. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador será morto, porque falou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que andardes nele. Assim tirareis o mal do meio de ti. Veja bem que quando alguém profetizava ou fazia uma suposta revelação contrária aos mandamentos do Senhor, era considerado rebeldia contra o Senhor e tentativa de tirar ou apartar o povo do caminho do Senhor. Esse caminho do Senhor fala da lei revelada através de Moisés. Então, qualquer tentativa que se opusesse àquilo que já estava revelado por Deus através do seu servo Moisés seria considerada rebeldia e não deveria ser obedecido. Então, veja que a regra de fé e de prática do povo judeu era aquilo que já estava revelado por Deus através de Moisés. Qualquer tentativa contrária àquilo ali seria uma rebeldia contra o Senhor. Então aqui nós temos a Bíblia da época, que era a lei de Moisés, como regra de fé e prática dos judeus. E tudo que se opusesse àquilo ali seria considerado rebeldia. Quando nós vimos para o Novo Testamento, nós temos uma base também, que é Efésios capítulo de número 2, versículo 19 a 21. Veja o que diz o texto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja que no Novo Testamento, a base da fé, da prática cristã, é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E isso se torna limite também para a fé. Veja o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Veja o que está escrito. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já temos pregado, que seja um anátema, ou seja, uma maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vai além daquele que recebesse, que seja um anátema ou uma maldição. Veja que no Novo Testamento nós temos também um limite. Aquela doutrina apostólica é o limite. Ela é a regra única de fé e prática. E outra regra, outro evangelho, outro ensinamento que vai além daquele é considerado uma maldição. Veja também o que vai dizer o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, que fale segundo as palavras de Deus ou segundo os oráculos de Deus. Então veja que no Novo Testamento o limite está estabelecido. O limite deve ser aquilo que já está posto, o fundamento dos profetas de Jesus e dos apóstolos. Qualquer ensinamento que ultrapasse isso, que vai além disso,
ou que se opõe a isso é considerado uma maldição e não deve ser aceito pela igreja. E quando Jesus fala dessa temática, Jesus alerta e ao mesmo tempo exorta os judeus por colocar a tradição religiosa em contraponto com o ensinamento de Deus, em contraponto com os mandamentos de Deus, colocar a tradição num ponto aonde ela não deveria estar. Veja o que disse Jesus em Mateus no capítulo 15, versículos 6, 7 e 8. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então veja que Jesus alerta e ao mesmo tempo corrige e exorta os judeus por colocar a tradição religiosa acima dos mandamentos, ou invalidar os mandamentos de Deus, trocando eles e substituindo eles pela tradição, pelos costumes e por aquilo que era ensinado por eles mesmos, pelos próprios homens. Então é por isso que nós se firmamos nessa frase: a Bíblia é a única regra de fé e de prática, de viver para o cristão. Porque nós não podemos passar além da Bíblia e nem aceitar que tradições religiosas invalidam aquilo que já está estabelecido pela Bíblia Sagrada. A igreja, durante algum tempo, representada pela fé católica, ela se fundamentava em três bases, ou ainda se fundamenta em três bases, que é, primeiramente, a Bíblia, segundo, a tradição religiosa e terceiro, a ordem papal ou a palavra papal. Haja vista que no Concílio Vaticano I, em 1869 e 1870, foi definido a infalibilidade papal, ou seja, o Papa ele é infalível quando ele está em uso da cátedra, ou seja, quando ele está trabalhando na questão doutrinária, na questão dos ensinamentos. Então a Igreja Católica ela se fundamentava na Bíblia, também na tradição da Igreja e na palavra do Papa. Então a doutrina pode ter qualquer uma dessas três bases. A doutrina pode estar fundamentada ou na Bíblia, ou na tradição, ou na ordem papal. Por exemplo, a questão do purgatório não se encontra na Bíblia, mas é uma doutrina fundamentada pela tradição. A questão mariana também não se encontra na Bíblia, mas é fundamentada pela tradição. A tradição atribui a Maria postes que a Bíblia não atribuiu. A tradição apregoa o purgatório, algo que a Bíblia não pregou. Então veja que a tradição da igreja e também a ordem papal vai estabelecer algumas doutrinas e dogmas dentro do catolicismo que não têm amparo pela Bíblia, mas estão amparados pela tradição ou pela ordem papal. Já o protestantismo, que segue a reforma protestante de 1517, está fundamentado em alguns princípios, entre eles um dos princípios que é mais fundamental é o princípio da sola escritura, ou seja, somente as escrituras é a autoridade doutrinária para a igreja. Nas 95 teses pregado por Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517, ele fundamenta que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E a partir de Martinho Lutero, o segmento protestante, ele segue à risca esse dogma. Somente a Bíblia é regra de fé e prática. Então o protestantismo, ele rejeita aquilo que é embasado pela tradição ou pela ordem papal e só fica com aquilo que está nas escrituras sagradas. Por isso, para o protestantismo, a Bíblia é a única regra de fé e de prática, conforme era no Antigo Testamento para os judeus a lei de Moisés e conforme também foi estabelecido no Novo Testamento, conforme Efésios 6, versículo 20 e 21, Gálatas 1, versículo 8 e 9 e 1 Pedro 4 e versículo 11. A Bíblia é a única regra de fé e de prática.